Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de janeiro de 2025. Ajudar sem esperar nada em troca, quando começou o altruísmo humano, parte 3. Uma das questões mais interessantes no campo da evolução humana é a prestação de cuidados a indivíduos vulneráveis. Ajudar outros seres humanos em dificuldades é um comportamento que não é exclusivo dos humanos, ele também é encontrado em outros animais, especialmente nos primatas. O que é característico do comportamento de nossa espécie é o altruísmo. Ou seja, ajudar alguém sem esperar nada em troca. O naturalista britânico Charles Darwin chamou de espírito de simpatia o comportamento de ajuda recíproca entre animais que aumenta as chances de sobrevivência dos indivíduos que estão ajudando. Ele também observou que esse comportamento ocorria entre iguais, indivíduos que eram capazes de retribuir o favor. Na visão de Darwin, o passo do espírito de simpatia para o verdadeiro comportamento altruísta ocorreu no curso da evolução humana quando os cuidados começaram a ser dispensados a indivíduos vulneráveis, que provavelmente não retribuiriam o favor. Desde então, a antropologia evolutiva tem se perguntado quando e em quais espécies esse Rubicão foi cruzado. Neandertais altruístas. Há casos conhecidos de cuidados com pessoas com patologias no registro evolutivo humano, especialmente na linhagem Neandertal. Um exemplo disso é um espécime antigo do sítio Cima de los Huesos de Atapuerca, em Burgos, datado de cerca de 430 mil anos atrás. Esse local produziu a maior coleção de fósseis humanos da história, que são considerados os ancestrais remotos dos Neandertais. O espécime em questão é representado por sua pelvis, carinhosamente apelidada de Elvis, e vértebras lombares. Esses fósseis mostram evidências de que o indivíduo sofria de uma patologia degenerativa chamada espondilolistesis. Essa condição causava fortes dores nas costas e alterações posturais importantes que limitavam severamente sua mobilidade. Levando-se em conta que se tratava de grupos de caçadores-coletores altamente móveis, só é possível explicar a sobrevivência desse indivíduo ao longo dos anos com a ajuda do grupo que o aguardava ou o transportava quando ele estava em movimento. Entretanto, não é possível saber se esse cuidado foi um caso de altruísmo genuíno. Como Elvis era um indivíduo adulto, não se pode descartar que tenha sido um caso de ajuda recíproca, ou porque o indivíduo havia ajudado outros no passado ou porque era um membro particularmente valioso do grupo devido à sua longa experiência. Uma situação semelhante ocorre com os outros neandertais que viveram durante anos com patologias incapacitantes e cuja sobrevivência exigia ajuda do grupo. Em todos os casos, trata-se de indivíduos adultos nos quais não se pode descartar que sua sobrevivência se deveu à ajuda recíproca e não ao verdadeiro altruísmo. Para resolver essa questão, é necessário ter casos de indivíduos infantis, cuja capacidade de retribuir o favor seria muito limitada. Histórias de cuidados com bebês. Até recentemente, o único caso apresentado de um espécime infantil com patologias graves e que necessitava de cuidados sociais também veio do sítio de Cima de los Huesos. Trata-se do chamado crânio 14, apelidado de Benjamina, que pertenceu a uma menina pré-adolescente e apresenta uma patologia rara chamada craniosinostose precoce. A ideia original da caridade e do altruísmo realmente é a mesma, do compartilhar algo com alguém. Mas qual o tipo de sentimento que as diferenciam entre si? Normalmente, utilizamos a caridade para dar aquele pão que sobrou no café da manhã para o próximo. O altruísmo é dividir com o próximo o mesmo pão, mesmo que ele seja o único. Jeanne Martin Vilela afirma que temos o altruísmo em meta. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria,
ficai bem compenetrados disto. Pascal, 1862, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Pascal se refere a um sentimento primário, uma das raízes dos males da terra, o egoísmo, que Emmanuel diz ser uma chaga da humanidade que deve desaparecer da terra, pois lhe retarda o progresso. Há egoísmo quando o semelhante é esquecido, quando o pedido de Jesus tudo aquilo que quereis que vos façam, fazei vós aos outros não é atendido. Uma sociedade egoísta sofre. Quem tem compreensão sabe que a dor é o remédio para a caridade desabrochar, o amor se revelar e o egoísmo desaparecer. O amor é a grande luz se expandindo, a todos envolvendo, fazendo desaparecer a sombra desse mal que ainda vige, mas não por muito tempo, pois as mudanças para uma era melhor se fazem com intensidade crescente. Joana de Ângeles, Espírito, pela psicografia de Divaldo P. Franco, nos esclarece, escrevendo: o egoísmo é parasita destruidor. Observa o ciúme e verás o egoísmo revoltado, por não deter a posse. Examina a ira e descobrirás o egoísmo contrariado, explodindo. Detente na calúnia e sentirás o egoísmo em regozijo. Acompanha a maledicência e tropeçarás no egoísmo, em jornada de insensatez. Contempla a vingança e a terapia que tenha será para o egoísmo que enlouqueceu. Confere o furto e o egoísmo justificará a posse indébita. Em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo, campeão da desdita, segurando as rédeas de comando arbitrário. Meditando nisso, vemos que essa doença ainda está em atividade, e o remédio, a dor, continuará como socorro aos doentes, até que o amor se faça presente em plenitude e a cura ocorra. Bom é vermos qual é a nossa escolha, doença ou saúde, esperando que o espírita, esclarecido pelo conhecimento, opte pela saúde, ou seja, pelo amor, que, como disse o apóstolo Pedro, cobre uma multidão de pecados. Esperamos que quando a dor se faça presente, pois que ela atinja ainda todos nesta terra, saibamos nos conduzir com amor, sendo altruísmo, fruto dessa escolha, presença confortadora, representando aquele que ilumina com suas atitudes por onde passe. O altruísmo deixa um rastro de luz e gratidão, alegria e paz para aquele que o vivencia. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o mais radical dos vícios, cuja resposta dos Espíritos transcrevemos na íntegra. Para nossa meditação, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde essa vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras virtudes. Na questão 917 os Espíritos esclarecem que o egoísmo desaparecerá à medida que a vida moral prevalecer sobre a material e o futuro real, a imortalidade, se tornar compreendido, quando os princípios da caridade e da fraternidade farão com que se pense mais nos outros, com o exemplo do bem se espalhando e todos agindo de conformidade com os ensinamentos do Cristo, tratando-se uns aos outros como gostariam de ser tratados. Aqueles que já ajam assim, que continuem firmes, perseverantes, até que o bem e o amor sejam a conduta de toda a terra. Isso não tardará tanto, apenas um tempo mais. Quanto será, não o sabemos, os benfeitores espirituais da terra, sim, estes sabem. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.